Sejam bem-vindos a mais uma aula, e hoje é a última aula sobre outros seres. E hoje nós vamos ver os aliens. Aliens. Não, mais para cá. Aqui está. Quando nós falamos sobre alienígenas, nós não estamos falando de seres que não são terrestres. Aí nós falamos sobre criações, sobre ideias que fujam de animais comuns. Porém, isto é muito complicado. Então, o que vocês vão ver normalmente são animais humanizados, como se fosse uma história em quadrinho. Oi, Ana Pintura, tudo bem? E assim, os nossos aliens não vão ser lá muito criativos. Em Star Trek, nós temos o Spock, por exemplo. Aliens. Imagem. Esta é a imagem mais comum de alienígenas que temos. Essas imagens nós temos pessoas bípedes com o olho na frente, nariz, boca, com ausência de orelha, mãos com 5 dedos, pés. Ou seja, são seres que normalmente vão ter a pele azul, verde ou branca. Com íris e outras coisas que se assemelham a um ser humano modificado, o cérebro em cima, como se os alienígenas fossem os antepassados ou descendentes de nós. Deixe-me ver o que vocês estão falando. Assim que eu encontrar, aqui está. Entendido. Tudo bem, Leia? Oi, Ana. Eu também estou bem. Tá certo. Eu tentei seguir também essas ideias de aliens que tenham uma semelhança com o corpo humano. Mas lembre-se que isso é pura ficção. E vamos discorrer sobre isso daí. Tentei imaginar um alien meio baseado numa larva, num inseto, com alguma coisa que lembre mãos. Eu criei esse alienígena. Vista superior de frente, vista lateral e vista em perspectiva. E um ser humano do lado para a gente fazer uma comparação de tamanhos. Uma cápsula para ele poder sobreviver imerso em algum tipo de fluido e não respirar o mesmo ar de outros seres que foram construídos à forma humana. Aí, seguindo a tradição cinematográfica, um chifre de bode, e nós temos aliens com uma única diferença, chifre de bode e a nossa mais alienígena. Vamos ver como fica. Vamos? Aqui está. Ah, não é esta. Desculpa. Já encontrei. Aqui. Ó, chifre de bode, pele azul para dizer que é alienígena, ou seja, é um método eficaz, porém simples de fazer. Nós estamos misturando um chifre apenas, um rosto azul, e vocês vão ver no cinema muito isto. Porque faz sucesso. Porque a gente quer alguma coisa que identifique. Aqui está o nosso camarão. Eu crio uma nave espacial que tenha que ser extremamente alienígena. Então eu tenho que fazer algum tipo de console que sejam bolhas, que eles estejam dentro. E aqui
nós temos um dodecaedro. Dodecaedro não, um C60, que tem 60 vértices. Já esta nave, usando a ideia do chifre, com 2 pilotos, só que o piloto também é alienígena. Por isso eu tenho que tentar descobrir uma forma de assento que adapta-se a ele. E assim, nós temos os nossos aliens com um chifre mais comprido, um rosto estranho, bem como o cinema manda. Um rosto que alguma coisa lembre mãos e braços, porém, ele deve ter uns 4 braços. Por que não? A nave, com asas que lembram insetos, e uma outra nave mais estranha ainda, de alguma outra raça alienígena. Que vocês vão fazer o projeto, vista lateral, vista frontal, vista superior, os detalhes e um memorial, uma descrição. Sempre se baseado ou influenciado por alguma coisa, nesse caso, Taurus. O nosso piloto que eu comentei. Vista frontal, vista lateral, perspectiva e o estudo do assento dele, como seria um assento para ser do conforto do nosso alienígena. Também uma referência que lembra naves ou aviões ou helicópteros. E veja esse alien. Tentáculos como polvo. Diz que é muito alienígena. Já vamos falar sobre esse tipo de pesquisa e exploração. E a partir disto, aqui são seres bem antigos da Terra e os aliens técnicos cientistas com as suas planilhas estudando o desenvolvimento da vida na Terra. Da forma mais comum, humanos e aliens com formas humanas, braços, mãos, pés, como manda o figurino. Então, todas as nossas artes em relação ao cinema estão próximas a animais existentes na Terra, ou com pernas, com olhos, junto dos dinossauros. E assim a gente cria ambientes alienígenas, com várias influências. Quanto mais referências vocês tiverem de outros criadores e da vida na natureza, mais interessante vai ficar o trabalho de vocês. Quero apresentar para vocês o criador da série Aliens, dos filmes de Aliens, de Ridley Scott, de James Cameron, que foi o criador. H.R. Giger. H.R. E aqui está o Suíço. Ninguém falou nada. Opa, 2K, obrigado. Ele nasceu em 1940 e morreu em 2014. E é um cara muito doido mesmo. Provavelmente Giger lhe deu um pesadelo quando fez as suas histórias, os seus desenhos. O pintor suíço foi responsável pela criação do monstro mais icônico da história da imaginação humana. Aí nós temos esse termo, xenomorfo.
é uma implacável espécie alienígena que ecoa na franquia dos filmes Aliens. Grave esse nome, para quem quer entender sobre criações e ir um pouco além. Se você conhece o xenomorfo pelo nome, você conhece de vista, a cabeça preta em forma de berinjela. Cadê o alien? Ó. Opa. Veja como ele brinca com formas humanas, línguas e coisas que sejam mais horripilantes e nojentas possíveis. Os dentes são de estalactites gotejantes. Ele tem um... Espera aí, deixa eu ver esse som, tá aparecendo... Aqui. Ai, tô ouvindo minha voz. Bom, vamos lá. Xenomorfo, né? Cauda armada. O xenomorfo é como o Saturno, do Francisco Goya, em Saturno devorando os seus filhos. Saturno devorando seus filhos. Goya. Vejam o retorno à arte. Vindo à vida, mais como uma alienígena, da parte mais distante e desesperadora do espaço. A prática artística de Giger foi moldada a partir do fascínio precoce por caveiras, múmias e coisas assim. Foi o que ele disse na revista Time Out, em 2009. E com os medos da infância dele. Ele nasceu na Suíça e começou a esboçar e a desenhar como menino para canalizar os medos e pesadelos e os sonhos estranhos que ele tinha. O Andrea Hirsch foi o curador de um programa de 2011 que fez uma entrevista e ele era amigo do artista. Então a gente sabe algumas coisas de suas crises de ansiedade, das janelas abertas que davam para becos escuros na mente dele, os porões de um antigo prédio que despertou os temores dele muito cedo. E esses medos foram combinados com um fascínio precoce com essas coisas que tinham para ele. A prática artística de Giger foi moldada a partir de um fascínio precoce por caveiras e múmias. Ele começou a desenhar e a esboçar e a desenhar desde menino. Ele fez um bar chamado Bar Gruyère. Ele fez outros bares também, mas quero que vocês vejam esse bar que ele decorou. Gruyère. Olha, a coluna vertebral com as suas costelas e essa forma óssea em cada móvel. Ele fez outros bares, como no Japão, mas era tão aterrorizante que só atraía pessoas meio perturbadas, como a máfia japonesa. Então, o bar no Japão fechou. Mas aqui, ó, tem um museu bar, que ainda está em funcionamento. Ele não só parou de... Não, ele nunca parou de criar arte, ele apenas voltou a atenção para a arte de ambientes, para o contexto maiores, para fazer essas decorações e as criaturas se ambientavam. Deixa eu ver se tem um... Aqui, ó. Como ele trabalha com coisas bem estranhas e polêmicas e assustadoras.
Por isso, quando a gente vai falar de aliens, temos que ter uma cabeça meio estranha, um pouco além. Tem um documentário, agora eu vou tentar lembrar o nome do documentário, que imaginou como seria uma vida extraterrestre de uma forma mais científica. Então, diretores, cineastas, cientistas se uniram para criar uma espécie de documentário de uma sonda indo em planetas, em Alpha Centauros. Diretores de ficção científica se reuniram para fazer planetas alienígenas. Planetas alienígenas. Alienígenas, aí. Vamos ver se eu encontro para mostrar para vocês. Que interessante. Não, não é esse. Todas. Então, eles fazem uma viagem nesses mundos alienígenas. É uma coisa tão legal que eu queria mostrar para vocês como que o resultado que deu essa ideia. Se eu não encontrar, não tem problema. A gente vai partir para a continuidade desses assuntos aqui. Espera aí. Acho que eu vou lembrar, sim. Só um pouquinho. Eu estava fazendo um display agora há pouco de animação. Então, eu estou fazendo a animação de cada ponto desse relógio. E ele vai funcionar deste jeito. Vai demorar um pouco, porque eu tenho que fazer 360 frames. Depois eu vou fazer outras partes e vou unir. Isso daqui é designer também. Display é uma forma de designers que podem ser vinculados a histórias, a jogos e a painéis alienígenas. Mas vamos para cá. Apocalipses alienígenas. Não. Eu acho que eu vou encontrar no K.ru. O K.ru é igual um YouTube. Mais russo. Deixa eu lembrar. Será que é planetas ou aliens que eu tenho que procurar? Aliens Planet. Mas eu vou achar, só um pouquinho. Então, se quiserem ver filmes, seriados, desenhos animados antigos, é um canal excelente. Aliens. Lifeform, acho que encontrei. Alien Planet. É bem esse daqui, ó. Esse é o 2. E tem vários episódios. Deixa eu tirar o som. Então eles imaginam sondas indo em planetas em numa outra estrela distante. Sondas robóticas. Documentando e emitindo para a Terra, que levaria anos para chegar até nós, essas imagens. Porque talvez a humanidade nem estivesse viva quando chegasse. Então, Alien Planet. Esse é o documentário, um seriado de vários capítulos em vários planetas. Aqui está a sonda chegando num planeta, talvez em Alpha Centauros, Beta Centauros, baseado no livro Expedition.
e narrado por John C. McGinn. Então, eles explicam, dentro da ciência, com união com esses diretores. Esse é um divulgador científico bem conhecido. E consultores. Então, essa parte é mais da astronáutica, mas quando eles chegam no planeta, o que acontece? Vamos acelerar. Aqui estão as formas robôs que vão explorar o planeta. E esse chama Léo. Então, Alien Planet é o que eles vão procurar. Mostram vidas botânicas, vidas bípedes, aéreos, árvores, plantas. Tentando ser o mais lógico, de acordo com uma adaptação a um ambiente diferente. Bom, próxima parte. No início, as histórias de Jornada nas Estrelas, Star Trek, eles tentavam baratear o custo só colocando alguma máscara pintando pele ou colocando uma orelha pontuda. E eles tinham uma desculpa para isso. Nós somos parentes. Essa que era a desculpa deles. Todos nós teríamos uma mesma origem. Então, os Klingons tinham um rosto mais moreno, mexicano, orelhas pontudas. Mas, às vezes, eles procuravam alguma forma de vida um pouco mais estranha, como os pingos, como uma forma feita de silício, que era um ser vivo em forma de rocha. Mas tirando isso, tinha o caminho fácil, como colocar um nariz de porco, uma anteninha, pintar a pele de azul. Star Wars também tentou seguir quase o mesmo caminho. Utilizavam de máscaras de borracha, mas um pouco mais elaborado do que a da Star Trek. Ou seja, um gasto maior. Então nós temos bípedes, mãos, dedos, mas temos algumas formas que lembram alguns animais da Terra. Tem esse daqui. Algumas que parecem dinossauros, as pernas. Vamos ao desenho. Assim que eu pegar a minha lapiseira e papel. Quando estamos trabalhando com dragões, os nossos dragões têm que ser criativos. E nós temos que trabalhar com texturas e asas. Ou pescoços compridos e caudas.
e trabalhar a ponta de cauda com flechas ou com pontas espinhentas. Aliens, essa criatividade vai mais à frente. Ele é meio que vocês procuram a rever todos os outros seres que a gente já trabalhou. E fazer aquelas misturas que é tão comum nos seres míticos. É aqui que temos que chegar se quisermos ser criativos. Em criaturas microscópicas ou de regiões abissais. Esse é um tartígrado. Vamos aos tartígrados. Star Trek. Tartígrado. E eles criaram um alien baseado nesse bichinho aqui. E colocaram características nesses aliens como seres interdimensionais e que tinham naturalmente eram pilotos capazes de ir em qualquer parte do espaço por terem uma cabeça com um mapa, com passagens interdimensionais, sendo um excelente navegador. Por isso, o motor de esporos de uma nave experimental da série Star Trek precisaria dessa criatura para fazer essa navegação. E essa criatura foi criada a partir do tartígrado. Seres estranhos microscópicos. É um mundo fabuloso para ser explorado. E que pode levar a algumas ideias de criações de aliens bem interessantes e assustadores. Este é um Diplocaulus. Esse é muito legal também, eu gosto dele. Nós colocamos no livro, se eu não me engano. O armadilho. Vamos desenhar? Aqui. Nós temos um ser que é capaz de formar uma espiral. Que tem uma cauda bem semelhante às caudas de dragões que nós tínhamos trabalhados. A cabeça dele é meio parecido com de cobra, mas a gente vai mudar isso daqui desta forma. E vamos trabalhar uma simetria como um plateamento. E podemos dividir a cauda aumentando o número de caudas que ele tenha. Então, a partir daqui eu faço uma ramificação, transformando ele num bípede. Aí bem aqui, nesta ponta, eu coloco um receptor óptico. Um outro receptor óptico. Um outro receptor óptico em 3 pontos. Aí eu começo a trabalhar para dar uma certa realidade no meu desenho. Vamos ver o armadilho.
que tem as visões de cobra na cabeça dele. E, seguindo a ideia da simetria, eu faço semelhante o lado direito e o lado esquerdo. Obviamente, um ser alienígena não precisa ser simétrico. Mas a simetria, de acordo com o nosso gosto, tem uma certa estética agradável que ajuda a vender. Então, nosso objetivo é deixar uma coisa criativa, assustadora, e vendável. O que significa vendável? Vamos falar uma outra palavra. Convincente. Você consegue vender seu peixe, você consegue deixar convincente de uma forma que a pessoa diga: nossa, interessante, é uma coisa muito doida, sua cabeça é maluca, você é bem criativo. E a criatividade está na técnica, referência, mais o elemento humano. Os seus medos, seus desejos, as suas buscas. Obrigado, Robstar. Vamos novamente voltar para o nosso bichinho. E trabalhar com ele. Esse é um croquis, sketch. Quando você tem um caderno, você tem um sketchbook. E sketch significa esboço. E o que eu estou fazendo aqui é um sketch rápido, porque é o primeiro pensamento. E depois eu vou elaborando melhor esse pensamento até que o meu alienígena fique interessante para mim. Depois do sketch, nós vamos para essa parte aqui. Para os covers, para as capas, para as ilustrações. As divisões, a forma como vou colocar os olhos. É aqui que é o sketch. E os nossos seres mágicos em forma de gosma, num traje espacial completamente diferente de qualquer traje espacial que vocês já viram. O nosso bicho está aqui dentro, é essa gosma marrom. Trabalhando neste DNA holográfico. Por isso, as formas alienígenas podem ter referências diversas, mas que tenham alguma coisa que lembra as coisas humanas, para que nós tenhamos uma referência visual para entender a história. Sem isto, nós não temos muito sucesso. A não ser que vocês repitam os elementos que vocês estão trabalhando numa animação, no movimento, até haver uma compreensão
E como que esse ser é? Nós precisamos disso para o entendimento. Por isso que nós fizemos o estudo inicial com bactérias, com vírus, e depois com seres microscópicos ou seres pequenos. Nós vimos insetos, para a gente estar preparado para esta parte da aula. Esses olhos são olhos de caranguejos, que a gente já trabalhou também. Os pés, as botas, como dedos. Os trípodes. Eu fiz o trípode, essa pessoa fez o trípode também. Trípode significa 3 pernas. E a primeira pessoa que fez uma descrição de um trípode foi Herbert George Wells. E quem desenhou a melhor capa que o Herbert George gostou foi um brasileiro. Gostou, né? Veja, trípode. 1, 2, 3. Sempre 3. Meia calça foi ontem. Ilustrador brasileiro que fez a capa do livro de Herbert George Wells. Opa, acabei de fazer besteira. Ilustrador brasileiro que fez a capa do livro de Herbert George Wells. Não se tinha certo. A Guerra do Mundo. A Guerra do Mundo? A Guerra dos Mundos. Eu acho que era esse o nome. Acho que esse aqui é Pinterest. Não, é o Google que eu quero. Desculpa. Guerra dos Mundos. Herbert George Wells. Capa feita por um brasileiro. Trípodes. Aqui tem várias capas. Eu queria encontrar o do brasileiro, que onde ele fez todas. Rafael Nobre. Rafael Nobre. Desenho do trípode feito por Rafael Nobre para a Guerra dos Mundos. Imagens. Eu não vou encontrar, mas vocês viram mais ou menos ali. Trípode dos Mundos de Wells. Não quis dizer. Eu não vou encontrar, mas a gente viu, né? A capa. Não vamos achar. Beleza. Léo, todas as aulas anteriores a esta, a gente desenhou muitos animais. Muitos mesmo.
Aqui nós temos um tentáculo. A gente desenhou cachorro, gato, cavalo, sapo. Desenhamos caranguejo, camarão, peixes. Desenhamos bactérias, vírus. A aula já está eu acho que já está no YouTube. Vou mostrar. Espera aí. Não, aqui. Você clica no meu nome. Vai na minha imagem. Vai encontrar esse link aqui. Clica no primeiro link. Aí você clica em abrir. Aí para animais, você vai passar pela moda, pelos acessórios, por traje de mergulho, vai passar por correntes, e aqui que começam outros seres. A partir da aula 54, 55, rosa, chá, cenários botânicos, aquarela, cavalos, camelos, pássaros, anjos, pássaros e anjos, projeção de pássaros, pé de galinha e chifre, dromedários, elefantes, gorilas, felinos, reis, gatos, rei leão, né? Gatos, dinossauros, outros animais, baleias, golfinhos, cavalos marinhos, pássaros, cobra, peixes, octopus, humanos, animais. E estamos falando de aliens e ontem foi dragões. Ok? Quando nós vamos colocar os aliens, nós temos esse ser. Ele é bípede, tem 2 pernas. Se eu falar que ele é um ser inteligente, eu tenho que dar características de que ele possa anotar, pesquisar ou se comunicar, de alguma forma que ele possa construir artefatos mecânicos para que ele possa evoluir muito mais. Para que ele não precise se esforçar fisicamente e possa continuar criando e evoluindo. Eu tornei ele um bípede. Mas vamos ver uma outra criatura. Tem um filme de aliens muito legal que fala sobre comunicação e contato entre seres vindo do outro espaço que querem ensinar a nós a linguagem deles. Estou tentando lembrar o nome do filme agora. Filme de alienígenas que vieram para a Terra para ensinar a língua deles. A Chegada, The Arrival. Olha o design dessas criaturas. Aí. Um corpo, uma cabeça desprovido de pernas, e esses tentáculos são os seus membros. Isso, Mateus, é a chegada. Aqui tem pessoas para dizer qual é o tamanho dele. Então, ele tem o tamanho de 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas. E isso estabelece na criação de vocês a escala.
Então, quando eu tenho esse ser, eu quero estabelecer escala. E para estabelecer escala, eu posso dizer que a cauda dele seja desta forma. E um ser humano perto desse meu alien que eu estou criando teria esse tamanho. Como eu poderia dizer que o meu ser humano poderia ter esse tamanho? Ou seja, o meu alien poderia ser uma criatura gigantesca ou uma criatura um pouco menor. E como que ele se comunicaria? E essa é a questão que foi lançada na Chegada. A Chegada é um filme sobre comunicação. Sobre línguas. E lança uma teoria de que quando você aprende uma nova língua, você aprende uma forma diferente de pensar. Então, uma comunicação alienígena, você tem uma visão alienígena. Você tem uma visão superior, uma visão e uma compreensão sobre um universo diferente. Vocês perceberam que na minha demonstração, nesta aula, nós fugimos dos insetos? Tem um filme também que o alien é bem diferente e que o protagonista tem uma fazenda de cavalo. Nossa, tem mesmo. Era sobre uma fauna, um animal, um bicho, um animal que chega na Terra e não é inteligente, ele chega por acidente e ele vai matando. Não vem aqui para invadir, e é um bicho apenas. Então, é diferente do que os outros filmes de aliens falam. Porque a maior parte de filmes de aliens que chegam à Terra, tirando alguns filmes, mas a maior parte deles, alguns filmes sobre infecção, contágios, mas a maior parte deles trata sobre alienígenas que têm uma intenção de pesquisar, explorar, escravizar ou invadir. Esse filme é diferente porque ele coloca o alienígena como um animal, uma onça, um jacaré, um tubarão. Eu queria lembrar o nome desse filme para falar, mas vamos lá. Deixa eu ver se a gente consegue aqui. Filme de uma criatura alienígena que é tratado mais como um animal. Tem o Enigma do Outro Mundo, que tem esse caráter. O Aliens é mais como uma arma biológica feita por alienígenas. O Predador é um alien que caça seres humanos. Será que era Nope? Acho que era Nope o nome. Nope. Imagens. Então ele ficava flutuando. E ele tinha uma forma de disco voador e às vezes ele mudava a forma. Aqui, ó. Ele não era um disco voador, era a forma dele. Como se fosse meio planta, meio animal. Muito boa. Obrigado por ter lembrado. Olha como ele abre, como uma flor. Então,
A criatividade está na técnica, que existe um roteiro. Esse roteiro é como que esse bicho funciona, como ele trabalha. Por isso procurem Aliens Planet para entender melhor o contexto que eu estou colocando e também as referências pessoais e medos de vocês mesmos. Referências pessoais. Desculpe, a criatividade não é isso que eu queria falar. É técnica, referência. O que queria mostrar? Dos insetos. É muito comum o uso de insetos, é um lugar comum. Se quiserem embarcar por isso daí, tem insetos em forma de formigas, de abelhas, aliens em formas de insetos, em filmes. Desenhos. É a coisa mais comum e normal que vocês encontram. Normal é tipo a referência clara. Tanto que existe aquela solução fácil. Temos que matar a rainha. Matou a rainha, vencemos os aliens. Tropas estelares, clássicos demais. Ok? E é isto. Hoje nós terminamos a aula de outros seres. Amanhã talvez eu chegue um pouco tarde, mas a gente vai ter aula. Vamos ter a primeira aula de perspectiva. Então, até amanhã. Me siga, me curta e me compartilhe. Então, perspectiva. Fui!